Olá, minha gente do YouTube, meus amigos, inscritos no meu canal. Eu vou pedir aqui já adiantado aqui para vocês que assistem meus vídeos, que deixem seu joinha aí, né? Se você não é inscrito também, se inscreva e acione o sininho de notificações. Meu canal é Zezão Professor Malaca e eu comento e conto caso, conto história neste canal, Zezão Professor Malaca. Então é o seguinte, ontem eu gravei um vídeo para postar ele ontem. Mas como de costume, eu sempre gravo um vídeo e vejo ele inteirinho de novo. Para ver se eu não cometi alguma gafe, alguma covardia, algum deslize, né? Para não colocar. Mas daí eu achei que não ficou bom. Não gostei. Eu achei que eu falei demais e peguei e apaguei o vídeo e daí eu fiquei tão assim, é quase que depressivo, sabe? Eu não quis, falei, pô, eu não vou gravar outro vídeo, não. Eu apaguei esse vídeo e vou deixar para amanhã. E daí, agora já é quase 4 horas da tarde. Falei, hoje eu vou gravar o vídeo e vou voltar a falar do mesmo tema do qual eu tratava ontem, que é sobre política. Eu, no começar a gravar agora, com 30 segundos mais ou menos, eu comecei a gravar. Chegou um amigo meu aqui, precisando de mim, eu desliguei e falei, vou começar outro vídeo. Mas aí conversando com ele, ele perguntou se eu estava gravando, eu falei, não, não tô. Mas eu estava começando, sim. Então acontece, daí eu comecei a contar para ele, ontem eu gravei o vídeo e vi que não ficou bom. E daí eu falei para ele, eu não sei se eu presto para fazer comentário político. Por quê? Eu comentava ontem sobre Rosário do Ivaí, onde eu morei por muitos anos, naquele município. É de conhecimento de todo mundo. E comentei um pouco sobre também a política aqui da minha cidade atual, que é reserva aqui no estado do Paraná. Mas então, para a gente que mora nesses lugares pequenos, é complicado você falar de política. E você tem que tomar muito cuidado para não ofender as pessoas, porque todo mundo, na verdade, praticamente todos são amigos da gente. Apenas estão em oposição politicamente, né? Não temos os mesmos ideais. Talvez se converjam lá numa determinada altura, que é o bem-estar da população, né? E eu, como não sou político, mas gosto de política e gosto de comentar sobre política, eu preciso tomar esses cuidados para não ofender meus amigos, né? Como também no Rosário de Ivaí, que eu comentava ontem a respeito da política de lá, e eu não estou lá. Faz muito tempo que eu não vou no Rosário de Ivaí, mas eu sinto a política do Rosário de Ivaí até hoje e ela é a mesma coisa, ela não mudou. Rosário de Ivaí tem as, a, as alas políticas, né, que são duas, são duas. Eu fazia parte de uma na época que eu morava lá e continuei, mesmo saindo de lá, eu continuei sempre achando que pertenço para aquela ala política daquela época ainda. Então eu deixei muitos amigos lá, hoje são opositores ao candidato ao prefeito, né, que está saindo, porque ele já está cumprindo o segundo mandato dele, mas está apoiando um determinado candidato que, na verdade, se eu estivesse lá, eu não estaria com ele. Eu estaria com o candidato da oposição, que seria o João, do escritório conhecido de todos
rosariense, porque ele faz parte da antiga e velha guarda, nossa ala política de lá. E com certeza eu estaria com ele, e perdendo ou ganhando, ia estar com ele. E então, quando eu comento política, eu espero que as pessoas entendam bem que eu sempre tento construtivamente criticar e levando até para o lado humorístico, né? Então é uma crítica assim bastante assim aceitável, né? Então eu posso dizer do Rosário, eu me sinto bem falando da política do Rosário, porque eu não tô lá, igual eu falei agora há pouco. Mas eu sei exatamente o que acontece no Rosário. Porque eu vivi muitos anos no Rosário e conheço o Rosário do Ivaí. Então, o Rosário, ontem eu dizia que no vídeo que eu tinha gravado, que o Rosário do Ivaí ele tem uma incidência muito grande de petista. De petista. Normal. Né? Como aqui em reserva não existe essa incidência, né? Felizmente para nós, né? Que aqui o PT aqui é um partido que existe, mas ele praticamente ele apenas o povo que é petista apenas vota num candidato da direita, centro-direita, do centrão, mas o PT nunca lança candidato a prefeito, diferentemente do Rosário de Ivaí, que já teve prefeito do PT. E tem essa tradição de petismo. E isso já vem desde a época, eu me lembro bem, o PT nem ainda tinha esse partido PT, mas isso começou muito acentuadamente quando Edson Silva Lino foi eleito primeiro o prefeito de Grandes Rio e de Rosário de Ivaí, que pertencia a Grandes Rio. E o Edson, naquela época, ele ganhou uma eleição que nós nunca imaginávamos que ele ia ganhar. Nós não imaginávamos. A gente sabia da força era na época MDB, se eu não me engano. E desse MDB surgiu, daí veio a dissidência, lógico, que quando surgiu o PT no ano de 85, a ascensão do PT no Brasil foi muito grande. Né? O candidato Lula e o papai Lula começou a se candidatar, perdeu aí 3 eleições, se não me engano, foi eleito em 2002, e daí tudo começou. E ficou esse petismo doentio, né? Que o petista é aquele que ele tem político de estimação, ele não pensa, ele gosta de ter aquela lembrança do passado dele, né? E nós podemos dizer, eu posso dizer o seguinte, que nós tivemos muitos governos no passado bons também, né? Mas o petismo é assim. Então, ali na região de Água Amarela, onde eu morei por 10 anos, mas praticamente, a gente sabia de cada. Porque a gente mexia com política e sabia quem era a favor do nosso time, que era comandado pelo saudoso Celso Antônio Ribeiro, né? Então tinha uma resistência muito forte de pessoas que era contra o Celso naquela época e contra nós, na verdade, porque nós apoiávamos ele, né? E, e ele era um líder maior daquela região nossa lá. Mas daí eu vou deixando o Celso do nosso lado político, veio essa candidatura do Edson, que ele foi eleito, foi um bom prefeito, só não fez chover naquela época lá. Depois veio José da Farmácia com a Dona Lita, que a Dona Lita, se o Lula é pai dos pobres, hoje a Dona Lita também era pai também da mãe do povo do Rosário de Ivaí, porque aquela mulher era fora de série.
Olha de cem. O seu Zé da farmácia, que era o prefeito, perdia para ela longe. Daí veio o prefeito Carlinho, que é outro cara simpaticíssimo, também muito humilde. Então tem aquela tradição, né? Não porque são esquerdistas, até essa palavra esquerdista para mim eu não gosto dela no meu vocabulário, porque esse negócio de direita e esquerda existe a mão da gente, o pé, o braço, né? Mas existe o pensamento assim, divergente, né? Um tem um lado, o outro tem o outro, e assim, não tem nada de direita e esquerda. E nem centrão também, que vivo falando de centrão, centrão, né? O cara vota pela razão, né? Não é muito pela emoção. E muitos votam por causa disso, né? Muita gente. Então depois veio mais. Então nosso lado político ganhou poucas eleições ali. Porque era forte sempre esse lado político contra o Celso Antônio Ribeiro. E esse lado político do Celso nunca mudou, não vai, ele continua a mesma coisa. Tanto que o João é remanescente daquela velha turma, né? Que ela ainda existe lá hoje. Hoje ainda tem o Ismail, tem o Chiquinho do Cartório, tem o Nercinho 250, tem o Gênio, e tem quantos outros aí. Tudo gente boa. Mas o PT tem gente ruim? Não, também. Tem muita gente boa e todos convivem bem no Rosário do Bahia. Politicamente não se gostam, mas na vida normal, que é para nós vivermos, todo mundo vive bem no Rosário do Bahia. Porque nós sempre convivemos na Água Amarela também. O Celso costumava falar, chamar eles de Peteba. Eu me lembro bem até hoje, não tinha nada a ver. Peteba com PT, mas era o dizer dele. E o povo era implicado com o Celso. Eu vou falar também uma coisa aqui que. Vou falar de macio até. O Celso ele tinha um estilo de político um pouco assim. Um pouco arrogante, sabe? Imponente, né? Mas era o jeito dele. Ele era um homem muito simpático também com o povo e bastante. Muito gentil com as pessoas também. Ele era bom. Mas ele tinha esse lado arrogante. Porque eu vi alguma coisa dele, eu não gostava daquilo também, sabe? Ele não tinha aquela humildade, aquela simplicidade natural de uma pessoa, do ser humano. Então, nós perdemos a eleição talvez por causa disso, porque ele, como um prefeito, ele era bom administrador. Mas com esses pequenos defeitos que ele tinha, que era apenas você via com os olhos, mas você ele não era aquilo. Infelizmente se foi, deixou o legado dele. Mas então sempre ali no Rosário do Bahia existiu assim sempre trocou, né? Teve uma época aí de muito MDB, né? Depois teve o tempo do PL, PSL, que era do lado nosso, né? PS, sei lá. Eu falar a verdade, gente, eu não gosto de partido nenhum. Nenhum, eu não gosto. Mas a gente, para ser um candidato ou ser tem que ser filiado a algum. Mas são todos ladrões, todos. Ladrão do dinheiro do povo. Então hoje, agora voltando na realidade hoje, eu vejo a eleição pro lado do João bem complicada. Infelizmente, eu peço desculpa até se ele chegar a ver esse vídeo meu, bem complicada, porque o prefeito Curoda, pelo que eu fico sabendo daqui e converso com algumas pessoas daí, ele tem feito coisa. Mas ele tem feito tudo? Não. Mas ele tem feito muita coisa. Porque todo prefeito que entra, ele deixa algum legado, ele faz alguma coisa diferente. É diferente as administrações de cada um que entra na prefeitura. E sempre a oposição está batendo em cima disso. E
Então eu me lembro, também aqui tem uma lembrança de um rapaz aí que é vereador aí, que se chama Natan, todo mundo conhece ele. É um cara que o trabalho que ele desenvolve é. Eu gostaria até que ele estivesse aqui em reserva. Porque aqui nós precisávamos de um vereador dessa natureza. Eu tenho certeza que esse Natan ainda vai crescer muito na política no Rosário do Ivaí. Vai ser um grande líder político e amigo do povo. Mas então eu vejo que o candidato apoiado pelo Kuroda, eu não conheço o Kuroda, porque quando eu conheci o Kuroda ele era criança. Eu conheci muito o pai dele e um outro irmão dele. A gente comercializava feijão muito com eles, e esse eu não conheço. Mas eu sei que a tradição desse povo de origem japonesa, eles, eles é dificilmente você vai achar roubo no que eles fazem. Muito difícil. Porque é uma tradição de honestidade. Né? Pode ser que ele deixou de fazer muita coisa. Tenho certeza que deixou. Como esse prefeito nosso aqui de reserva também fez muita coisa, mas deixou de fazer muita coisa. Então, aí também. E o apoio do Kuroda aí para esse outro candidato, que eu infelizmente não estou me lembrando o nome dele agora, eu até sabia esse dia, mas daí, como eu não estou vivendo o momento aí no Rosário de Ivaí, eu me esqueci. Me esqueci. Mas vou lembrar uma hora e falo daí dele. Não conheço ele. Tenho uma crítica que eu já vi falar de pessoa, vi rumor que ele é um cara que tem uma tendência a perseguir as pessoas. E essa tendência ela é muito natural em certas pessoas que se elegem pelo povo, achando que está elegendo uma pessoa de uma empatia enorme, no fim, de simplicidade, de humildade, mas ela vem, o coração dela carregado de vingança e quer se vingar das pessoas. E, e, na verdade, geralmente, a vingança deles não acerta os opositores deles, acerta o povo. Acerta o povo. A classe média baixa, principalmente, que depende de saúde, depende de educação, depende de segurança, e depende de várias coisas do município que o prefeito deveria, quando ao adentrar uma prefeitura, esquecer o lado político dele e começar a trabalhar para o povo. Como os vereadores, mesma coisa. Não é porque o prefeito é de um lado e o vereador do outro que ele não tem obrigação de trabalhar para o povo e junto com o prefeito. Eles vão administrar o município juntos. Então esse lado político tem que ser, essas rixas tem que ser esquecidas, porque quem perde sempre é o povo. Quando se tem essa degradação de força, né? Do prefeito contra vereador, vereador contra prefeito, enfim, de político. Né? E infelizmente, aqui no nosso município também, tem reclamação do povo também quanto à perseguição. Infelizmente, o cara tá com o poder na mão, é tão feio você ter um poder na mão e intimidar as pessoas. Que vergonha, é uma vergonha para mim. Na minha opinião, é vergonhoso. Não é a mesma coisa que você ter uma metralhadora na mão e chegar num monte de veinho e ficar com ela apontada e fazer todo mundo ajoelhar ou fazer mil coisas que não. Né, que não se quer fazer até. Então isso é intimidação e é feio demais. Então a gente eu sinto muito estar falando da política do Rosário de Ivaí, mas eu vejo a eleição hoje do lado do prefeito melhor do que do lado do meu amigo João.
Se eu tivesse no Rosário, estaria com o João, sabendo até que ia perder. Como eu estou aqui também, com um grande amigo meu aqui, sabendo que nós possivelmente vamos perder. Né? É difícil você ver uma candidatura contra a máquina da prefeitura na mão, né, das pessoas. Não é fácil. E nós aqui ainda temos um problema muito maior ainda, que nós temos 3 candidatos. 2 da nossa oposição ao prefeito e o prefeito, que é o primeiro mandato dele, ele está se recandidatando. Então é uma luta muito. Ela não é, ela é meio dispareia, sabe? E ficou pior ainda porque agora nós nos dividimos e ficou essa coisa esquisita. E não existe possibilidade de nós nos unirmos. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não tem volta. E com isso o prefeito está dando risada que está lá na orelha, mais ou menos, na boca dele. Ontem eu conversando com um grande amigo meu, vai acontecer uma coisa que ele previu e nós também já estávamos sabendo disso, que isso ia acontecer. Eu venho avisando já em outros vídeos. E quando chegar a campanha eleitoral mesmo, porque agora nós estamos numa campanha, pré-eleitoral, que os candidatos a vereador, que são muitos e fortes do nosso lado, vão abandonar o trabalho para prefeito. Eles vão trabalhar para si, vão pedir voto para si. Porque ele vai pedir voto, ele não vai querer se indispor com o eleitor que vota no outro candidato. Isso é natural e vai acontecer isso. Então vai enfraquecer as 2 candidaturas da oposição nossa aqui em reserva. Infelizmente vai acontecer assim. E esse rapaz também que estava me falando é um pré-candidato e ninguém quer se indispor com o cara que vai ser eleito prefeito. Não pode. Porque você, eleito, você depende de ajudar o povo do município. E você não pode estar contra um prefeito. É muito complicado um vereador que se elege e ele é contra o prefeito, porque ele não vai poder fazer nada para o povo. Ele vai ser um zero à esquerda. Ele só vai lá cumprir o comparecimento dele lá uma vez por semana, assinar lá o ponto dele e beleza, não vai acontecer nada para ele, porque o prefeito vai barrar tudo que ele pedir, não vai ser feito. E inteligentemente esse que estava me falando, ele falou, não, eu não vou brigar com o prefeito. Que é o que eu penso. Né? Porque eu sempre acho que os eleitos entrou dentro da Câmara e da Prefeitura, encerra ali a rixa política e vamos trabalhar para o nosso povo. Né? Ajudar o prefeito no que for preciso. Agora, claro que sim, se você vê que a coisa é uma coisa que não tem cabimento, você vai ser contra. Né? E vai mostrar por que você é contra. E as pessoas vão entender. Tem que entender, né? Tá certo, gente? Então, fica aqui o aviso aqui para o nosso município de reserva, que os 2 candidatos que hoje não se misturam mais, que é a oposição, que eles vão ser enfraquecidos na hora da campanha, muito mais do que já está sendo agora. E vai ser enfraquecido, porque os vereadores, os candidatos a vereador, vão trabalhar pedindo voto para si. Não vão se esforçar em cima de uma candidatura que eles estão vendo que é perdida. E nós sabemos aqui bastante, porque muita gente que mora fora pode pensar, mas nem correu eleição, mas nós sabemos como é que está a situação hoje aqui. Nós sabemos e podemos comentar e falar. E é verdade o que eu estou falando. Eu estou olhando as coisas e sentindo com o olhar da razão. Sentindo também o sentimento de razão. Não estou com nenhuma emoção,
Eu não quero ter nunca um político de estimação na minha vida. Não quero. Eu quero político que trabalhe para o povo. Essa é a essência de um político. Trabalhar para a comunidade. Ele ganha para isso. Ele é funcionário público. Tanto vereador como prefeito. Hoje meu vídeo é esse. E amanhã eu volto a falar de novo. Espero não ter que apagar esse também. Não é mesmo? Forte abraço, beijo no coração. E amanhã a gente volta. Tá bom?